Olá, boa noite. Estamos aqui só falando aqui um pouquinho, enquanto todo mundo entra. Vou dar só mais um minutinho, já são 19h02. Apresentando aqui algumas pessoas, enquanto as demais entram. A gente tem Flávia Reis, que é uma advogada ambientalista, né? Referência hoje no Brasil, na parte de direito ambiental. Flavinha, é um prazer estar com você aqui. A gente tem Helena... Obrigada, Roberta. Prazer, minha amiga. A gente tem aqui a Helena Rocha, que é sócia da Price, que fez essa conexão para mim com a Alice, e a Price está apoiando esse evento. A gente tem o Sérgio, que está aqui, que representa a área de sustentabilidade do grupo JCPM, que é um grupo extremamente relevante aqui em Pernambuco. Danília Magalhães, atua na parte de conselho, aí como a mulher, né, desbravando esse mercado, né? Danília foi diretora do Grupo Cornélio Brenan, que tem atuado aí bastante né, como conselheira. A gente tem aqui, entrando, Sidney Lee, que é diretor financeiro da Queiroz Galvão, Mônica da Fonte, acionista do Grupo Raimundo da Fonte, né, que está... todas as acionistas mulheres estão com a gente já há bastante tempo, né, Mônica? Um prazer enorme estar com você aqui. Oi, Roberta. Prazer, Mônica. A gente tem a Flávia Moura, do Grupo Asa, Solange Duarte, enfim. As pessoas estão entrando, já estamos com 2 telas, vamos iniciar o evento, porque a gente precisa terminar no horário. Eu gostaria, primeiramente, de agradecer, né, e saudar a todos aqui presentes, porque esse evento... só mencionar aqui Lúcia Ponte, do Grupo JCPM, que é diretora de sustentabilidade. Lúcia, é um prazer tê-la aqui. Em suma, então, esse é um assunto de muita relevância, né? E eu tenho muito orgulho do Lide Mulher trazer este debate, porque, acima de tudo, somos empresárias cidadãs, e não existe uma empresária cidadã que não tem responsabilidade ambiental e social, né? Então, trazer esse tema para debate, né, começar a ter esse desejo de trilhar esse caminho, eu acho que é extremamente importante, e eu fico muito feliz de estar discutindo isso hoje aqui. Então, queria saudar a todos. Eu vou fazer aqui saudar, né, e agradecer aqui o convite de Marcelo Batti ter aceito. Marcelo Batti é CFO da Suzano. Se você puder fazer só apresentar rapidamente, Marcelo, 2 minutinhos. Boa noite a todos. Obrigado, Roberto. Obrigado a todos aí pelo convite. Eu sou atualmente CFO da Suzano e também membro independente do Conselho de Administração da BRF. Obrigada, Marcelo. Queria saudar aqui Ítalo Freitas, que é meu primo, uma pessoa que eu tenho admiração incrível. Primo, sua apresentação. Opa, prima, a admiração é minha. Obrigado por ter convidado. Bom, Ítalo Freitas, CEO da S Brasil, embaixador do ODS 7, do Pacto Global, Energias Renováveis, e também conselheiro do Operador Nacional do Sistema. Obrigado, Roberto, obrigado ao Lide Mulher Pernambuco, é uma honra, ainda mais por ser de Pernambuco. Então, prima, obrigado pelo convite. Verdade, primo. Obrigada. Eu queria saudar e apresentar aqui a Karen Baumgart, que é membro do Comitê de Estratégia, Inovação, Sustentabilidade do Grupo Baumgart, conselheira do ICE e investidora de impacto social. Karen. Boa noite a todos. Obrigada pelo convite. Bom, como a Roberta falou, eu sou 3ª geração, né, do Grupo Baumgart. O grupo nasceu, só contar um pouquinho, dos meus avós, né, lá em 1936, Otto e Mariane Baumgart. Ano que vem a gente completa 85 anos, e a gente passou por um processo de profissionalização, onde a família saiu da gestão, né, e a gente hoje tem os CEOs, então a gente adotou as boas práticas da governança corporativa do IBGC. A família hoje atua em conselhos e comitês, e eu sempre fui aquela pessoa um pouco eco-chata, um pouco biodesagradável. Eu achei, bom, então eu sou essa pessoa. Olhando para a sustentabilidade,
social. E pensando em causas, assim, acabei me formando em Direito e meu primeiro projeto, assim, foi em 2003, né? Há 17 anos atrás, eu acabei fundando uma ONG que percorreu o Brasil todo. Percorrendo o Brasil, a gente faz um trabalho de prevenção e educação na área da saúde e meio ambiente também. E a gente estados, incluindo... Deixa eu só pedir... Fechou. Desculpa, Karen, já fechou. Não, é isso. A minha apresentação é essa, tá? Já. Muito obrigada, Karen. Queria saudar e agradecer mais uma vez. É o segundo evento que Maurício Colombari, que é sócio da PwC e líder de sustentabilidade. Maurício. Olá, boa noite a todos. É um prazer estar mais uma vez aqui com vocês. Acho que tivemos um primeiro evento que foi muito bacana. E já tenho a felicidade pelas carinhas aí, de verificar algumas das pessoas que participaram da vez anterior, abrilhantaram o evento. Espero que vocês participem de novo, porque o evento é para vocês. A Roberta realmente tem tido muita felicidade em trazer pessoas super qualificadas, então vamos aproveitar ao máximo dessa oportunidade. Obrigada, Maurício. Queria saudar a todos que estão aqui, e aqui na pessoa de Érica Rocha, que é presidente do Conselho do Líder Mulher. Érica, é um prazer você estar aqui representando a essa audiência. E, para fazer a abertura, eu queria aqui saudar a Célia Pompeia, que é vice-presidente do Líder Global. Célia, é um prazer, como eu já lhe falei, tê-la aqui nessa abertura desse evento, desse debate tão importante. Célia. O seu áudio está fechado. Pronto. Eu que agradeço poder estar aqui com vocês. Realmente é um prazer enorme. Eu acho que Pernambuco, para mim, tem uma atração maior ainda. Gosto muito de vocês, pernambucanos. E estar aqui no Líder Mulher hoje, com você, que é uma líder, realmente é um orgulho muito grande. Eu acho que esse bate-papo que a gente teve inicialmente já me fez aqui sentir em casa, e bem à vontade, sem formalidade nenhuma. O assunto é um assunto que realmente não domino. A nossa empresa, o Grupo Dória, não é uma empresa grande, é um grupo, ele é um pequeno grupo de comunicação, mas nós temos conosco muitas empresas. Hoje nós temos 1.700 empresas e a gente acaba aprendendo com essas empresas, principalmente esse assunto que nós vamos debater aqui, que é o ESG. Esse tema que ele veio devagarinho e ele veio tomando conta de uma forma e parece que na pandemia ele realmente se aflorou e mesmo nas empresas. Hoje, quando você conversa com o executivo, você está vendo a grande preocupação que eles têm com este assunto. O LEAD, para quem não conhece, mas o LEAD ele já foi fundado em 2003 e hoje, como eu falei para vocês, nós temos mais de 1.700 empresas associadas ao LEAD, seja no Brasil e no exterior. O nosso chairman é o ministro Furlan, da Sadia, da BRF, e eu vi que nós temos aqui o Marcelo, né, que é do conselho da BRF, e nós temos um orgulho enorme de ter o ministro Furlan. Quando o nosso presidente se afastou para a vida política, o Furlan veio, e é uma pessoa incrível, de uma credibilidade fantástica, tanto no setor privado como no setor público. Então, a voz institucional do LEAD é a do ministro Furlan. E o LEAD Mulher veio na consequência, ele veio em 2006 e foi lançado, e hoje nós temos várias unidades do LEAD Mulher, e como eu disse para vocês, a Roberta, ela se destaca nessa presidência do LEAD Mulher Pernambuco, justamente por esses eventos que ela faz e onde ela coloca a mulher, eu não vou dizer que é igual, mas as oportunidades de negócios, as oportunidades de trabalho da mulher, eu digo sempre assim, a gente tem que ser igual, não é nada melhor, nada pior do que um homem, nós temos que ter as mesmas oportunidades. E as lives, os eventos que a Roberta faz, justamente é isso, é mostrando a mulher com as oportunidades iguais e discutindo os temas de que os grandes empresários, e eu vou falar, os homens discutem. Então, o LEAD Mulher se destaca por causa disso, e principalmente Pernambuco, que faz com que o LEAD Mulher se orgulhe muito com os temas que ela discute. São temas atuais e de grandes empresas. Uma das coisas
mais fortes que nós temos no LEAD. E hoje, quando a gente fala justamente na nossa sigla do ESG, a gente vê que desde a fundação do LEAD, e isso há 17 anos atrás, já se falava disso de uma maneira mais tranquila. O comitê do LEAD hoje são 25, digamos, executivos que compõem o comitê do LEAD, mas o comitê do LEAD já tem, desde o seu início, as cadeiras de sustentabilidade, a cadeira social e da governança, que nós fazemos questão que todos os membros do comitê tenham nas suas empresas. Então, na sustentabilidade, vocês sabem que o nosso presidente é o Roberto Klabin, e hoje, por tudo que vem acontecendo, que não é bom no país, que sejam as queimadas, ou sejam até, principalmente, e eu vou citar de novo o Marcelo, que sabe o quanto tem a vulnerabilidade dos nossos produtos agrícolas lá fora, a imagem do Brasil no setor agrícola, o Klabin vem bastante para que essa parte da sustentabilidade seja cada vez mais rígida no nosso país e que a gente tenha uma imagem, principalmente do agro, melhor, que ele não seja tão vulnerável e que não tenha uma ocorrência tão grande nos preços ou naquelas coisas de um pequeno incidente não se compra mais do país, né? Então, o Klabin é uma pessoa que nós nos orgulhamos muito de tê-lo no nosso comitê desde o início do LEAD, nessa cadeira de sustentabilidade. Na parte social, a gente tem uma outra pessoa que eu acho que não fez ainda uma live ainda aqui em Pernambuco, que eu acho que vocês devem aproveitá-lo, o Roberto aproveitando aqui, é o Roberto Lima. O Roberto Lima, que foi presidente da Natura, da Vivo, ele cuida do LEAD Cidadania, né? E no LEAD Cidadania, uma das coisas que a gente tem falado muito, e é muito importante mesmo, é porque você vê que muitas vezes, eu vou falar do governo em si, ele usa, por exemplo, uma tecnologia muito a favor do governo, mas quando você pensa no cidadão, ele já não utiliza tanto. Então, você vê as eleições, nós temos uma tecnologia fantástica nas eleições, mas, por outro lado, para você matricular um filho da escola, você precisa, às vezes, de escola em escola para ver aonde você pode matricular o filho nas escolas públicas. Então, tem uma série de coisas. Então, e o Roberto Lima, ele é uma pessoa muito forte e ele realmente, na cadeira do LEAD Cidadania, ele tem conversado muito com a gente, participado muito das lives, que é um segundo item aqui, quando a gente fala do social, da nossa famosa sigla. E na governança, todo o nosso comitê de gestão e todas as empresas do LEAD, a gente faz com que eles tenham, na realidade, uma política de governança muito forte. E, infelizmente, em alguns determinados momentos, nós temos que afastar algum membro ou alguma empresa do LEAD, que faz parte, como vocês sabem, a gente conhece a empresa, mas eventualmente temos que afastá-la. E isso acontece. Então, a gente procura ter no LEAD as empresas que tenham um projeto de governança forte e que atuem em cima dele também. Então, isso vem desde a criação, com essas cadeiras que eu estou comentando com você, e que a gente utiliza muito nas nossas lives, nos nossos eventos, e a gente utiliza esse comitê de gestão. Outras duas coisas que o LEAD também faz, que fez, na realidade, 2 projetos, nós estamos indo para um terceiro agora, mas foi a parte do Pacto pelo Esporte, que, pensando mesmo na parte social, a Lei de Incentivo ao Esporte foi aprovada porque o LEAD foi uma das entidades que idealizou, e isso utilizou muito para que ajudasse que aqueles valores que vocês sabem do imposto de renda pudesse ser utilizado na lei do incentivo, muito o recurso que você pode dispor. E aí o LEAD participou muito na escolha de incentivo ao esportes, como também na lei de resíduos sólidos, que a gente também teve uma grande participação, e aí voltando ao nosso do nosso ESG, falando que também o LEAD teve com isso. Então, o LEAD está sempre junto e está sempre atuando de forma, mesmo que indireta, ou procurando que isso se pulverize, e principalmente, aí eu falo não só nas empresas, mas quando a gente fala dos empreendedores, porque nós temos conosco o LEAD Empreendedor, a cadeira também pelo Daniel, falamos que as pequenas empresas já têm que começar com essa linha, porque
é uma linha que eu digo assim, recente, mas que as empresas que comecem agora já tem que ter isso em mente, e aí eu vou mais no indivíduo. E nós, como indivíduos, todos nós temos que ter a nossa parte. Mas eu falei um pouco do LEAD, falei daquilo que o LEAD tem nessa famosa sigla de 3 letrinhas, mas eu vou estar aqui mesmo, Roberta, é para ouvir vocês, porque isso é uma coisa que a gente tem que aprender a cada dia. Obrigada pelos meus 5 minutos. Obrigada, Célia. E já coloca aí o Roberto Lima já como convidado, porque o nosso próximo evento dessa jornada é para falar da letra S, que é o social. Então, Maurício, já temos aí o primeiro panelista dessa nova. Daqui a 15 dias a gente vai estar falando sobre... Roberta, nós conseguimos, Roberta. Muito obrigada, Célia, por suas palavras. Para mim, eu fico muito feliz, porque a gente poder entregar e ter uma audiência qualificada para debater temas relevantes é muito importante. Então, vamos começar. Maurício agora segue, o nosso formato vai ser o Maurício vai direcionar aí 2 perguntas para cada palestrante de forma alternada e depois a gente abre aqui para a audiência. No caso, quem desejar fazer pergunta, peço que indique aqui no chat, colocando o nome e empresa, né, para eu poder dar a voz a vocês, e a pergunta será feita ao vivo e a um dos painelistas, ok? Obrigada, Maurício, a palavra está com você. Muito bom, muito obrigado, Roberta, e parabéns, Célia, foram 5 minutos muito bem utilizados, acho que você fez umas colocações super pertinentes, eu gostei muito, principalmente quando você disse que ESG não são somente as empresas, né? Nós falamos isso na sessão passada, tem a perspectiva da empresa, mas a perspectiva do que cada um pode fazer como cidadão, né? A própria Karen citou aí um exemplo do projeto que ela fez, enfim, criou uma ONG, depois vou até pesquisar mais sobre esse projeto, porque parece ser realmente muito interessante, e são essas coisas que acabam fazendo a diferença, né? Então, e até no conceito de fazer a diferença, eu vou começar com o Ítalo, então, e pegando um pedacinho da sua fala, Ítalo, já que você é o embaixador da ODS 7, né? Ou seja, a ODS, para quem não sabe, são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, tem uma série de objetivos nos aspectos sociais e ambientais para 2030, e as empresas elas acabam selecionando aqueles objetivos que são mais específicos para suas atividades e acabam também contribuindo para isso, né? Então, a gente tem aqui o prazer de ter o Ítalo como um dos embaixadores, né, em relação a esse objetivo que fala da energia limpa e renovável. Então, eu queria ouvir um pouco do Ítalo, do que ele tem feito como embaixador dessa ODS, e quais são as prioridades dessa agenda tão fundamental para conter principalmente as mudanças climáticas, né, Ítalo? É isso aí, Maurício. Obrigado. Só queria abrir um parêntese aqui. O Roberto é nosso conselheiro. Recém-adquirido aí, uma boa aquisição. Um cara muito bom, contribui muito nas reuniões. Né? Então, um nome realmente a chamar e conversar com ele. Bom, falando um pouco sobre os ODS. ODS, como você falou, né, é uma iniciativa do Pacto Global, né, onde a ONU, né, através do Pacto Global, tem os 17 ODS aí, e, como você falou, as empresas elas selecionam os ODS que são adequados às suas áreas de atuação, né? Então, por exemplo, a AS Brasil, ela é signatária do Pacto Global desde 2006. A gente, claro, durante todo esse período, a AS ela mudou um pouco a estratégia de atuação no Brasil, né, e no mundo também. Para quem não conhece a AS, eu queria rapidamente dizer um pouco quem é a AS, porque muita gente lembra da AS da Eletropaulo. Então, há 2 anos atrás, a gente vendeu a Eletropaulo, hoje pertence aí ao grupo italiano Enel, né, e nós focamos somente no Brasil em energias renováveis. E toda a parte de serviços digitais para o setor elétrico, né? Isso não foi uma estratégia somente do Brasil, isso é uma estratégia mundial da empresa. A empresa é uma empresa americana, com sede em Arlington, na Virgínia, está presente aí em mais de 25 países, e o foco dela é energias renováveis e serviços digitais no setor elétrico, né?
Então, aqui no Brasil, a gente focou nisso, vendemos a Eletropaulo, vendemos a S-Sul, que era uma distribuidora no Rio Grande do Sul também, e recentemente, corroborando com essa nossa estratégia de só focar em energias renováveis, a gente vendeu uma termoelétrica a gás natural, que ficava lá no Rio Grande do Sul, na cidade de Uruguaiana. Nós vendemos esse ativo também, porque com foco de trazer a energia renovável como principal pilar da estratégia no Brasil. Quanto ao ODS, os 5 ODS, o 7, claro, energias renováveis, né? O 9, indústria, inovação e infraestrutura, muito relacionado a você levar as melhores práticas mais eficientes a indústrias, né? As melhores infraestruturas para o país ter saneamento básico, acesso à comunicação, e, inclusive acesso à internet, a tudo isso aí, que faz parte de um trabalho relacionado ao ODS 9. Cidades sustentáveis, que é o 11, 13, combate a mudanças climáticas, inclusive a gente fez um estudo muito profundo do impacto das mudanças climáticas na geração de energia no Brasil. A gente sabe que o Brasil ele tem aí mais de 85% da sua matriz elétrica hidroelétrica. Então, a gente está vendo nos últimos 10 anos uma influência tremenda da mudança climática no regime de chuvas do Brasil. A gente passa por momentos de hidrologia críticos. E o último é a vida terrestre. Como a gente utiliza muito com rios, como a gente trabalha muito com rios, lagos, eólica, que é a parte de vento, solar, então a energia ela interage muito com a vida terrestre. Então, por exemplo, a gente tem dois programas que eu sou particularmente apaixonado. Um é com o Carnívoros do Brasil, uma ONG que defende os carnívoros, a onça, a jaguatirica, todos esses carnívoros. A gente monitora o crescimento deles, o crescimento populacional deles ao redor das nossas usinas. E a outra, que é um projeto que foi premiado internacionalmente, nosso, que foi feito aqui nas nossas usinas, que é uma quimeria, uma barriga de aluguel de uma espécie de peixe do Rio Tietê, que estava quase em extinção. A gente colocou essa espécie em uma outra espécie, para procriar com uma outra espécie, e a gente está conseguindo reverter a extinção dessa espécie no Rio Tietê. Então, isso para a gente é uma felicidade. Ganhamos prêmios aí, aqui no Brasil e fora, por esse projeto que impacta muito a vida terrestre. Quando eu falo vida terrestre, a vida na terra, água e terra também, e ar também. Então, a gente sempre atuando muito forte nessas áreas. E, obviamente, recentemente, a gente trabalhou muito forte na questão da mudança climática. A gente somos signatários do 1,5 graus, né? Assinamos esse ano. Então, o nosso objetivo é contribuir para o mundo através de cálculos científicos embasados para a redução de 1,5 graus centígrados da Terra nos próximos anos. Então, essas são algumas atitudes que a gente está fazendo aqui relacionados à energia, ao a sustentabilidade ambiental. A questão do S, do social, eu sou muito feliz em trabalhar numa empresa 100% renovável, porque a gente trabalha com eólica. E eólica, onde é que dá mais vento? É no nosso sertãozão bonito, que tem muito vento e muita terra. Então, cada uma daquelas torres, se vocês imaginarem, gera uma renda para o proprietário da terra. Isso, para mim, eu acho que foi Deus que colocou, é uma obra divina. Deus colocou assim, vento vai surgir do sertão nordestino e ali onde se precisa mais. E é lá que a gente atua com muita força para reverter. Nossos projetos realmente são projetos que dão uma virada de jogo
na região em que a gente atua, principalmente Bahia e Rio Grande do Norte. Perfeito. Muito obrigado, Ítalo, e parabéns aí pelas iniciativas. Você também acho que representa isso que eu acabei de falar, né? Ou seja, você atuando numa empresa que super responsável em termos ambientais e sociais, e você dando a sua contribuição direta, né, enquanto cidadão, como representando aí nesse ODS tão relevante, tão importante no sentido principalmente das mudanças climáticas. Muito bacana. E aí eu passo a palavra agora para o Marcelo, que é diretor CFO da Suzano, que é uma outra empresa que tem feito um trabalho excepcional de ESG, eu diria. Eu acredito que a Suzano, sem medo de errar, tem um dos melhores relatórios corporativos nesse tema. Se alguém tiver curiosidade depois de dar uma olhada, é um trabalho bem bacana, a apresentação que eles fazem, principalmente eu destaco aí o engajamento com partes interessadas, eles buscam, de fato, conhecer, ouvir e responder às necessidades dessas partes interessadas, isso é muito interessante. E aí vou puxar um assunto que demonstra que esse ESG, além da própria responsabilidade que nós temos enquanto empresa e enquanto cidadãos, também não deixa de ser uma oportunidade. E a Suzano, vamos dizer, utilizou essa oportunidade para ter acesso, né, a novas fontes de financiamento, e aí teve a oportunidade de ser uma das primeiras empresas brasileiras a emitir um bond ligado a temas de sustentabilidade, né? Esse tema, e aí quando você emite um bond desse tipo, você tem uma série de responsabilidades, uma série de compromissos que você tem que cumprir. Então, eu queria ouvir do Marcelo um pouco para ele contar como é que foi esse processo, que foi bastante pioneiro no Brasil, quais são os comprometimentos que, eventualmente, a Suzano fez em conexão com esse bond e como que vocês estão medindo aí o sucesso dessas ações posteriores ao lançamento do bond, Marcelo. Obrigado pela pergunta, Maurício. A Suzano, há mais ou menos uns 4 anos, fez uma emissão de um Green Bond. Depois, logo em seguida, nós fizemos um CRA Verde, né, que é o equivalente aqui no Brasil do Green Bond. E agora nós fizemos essa que chamamos de Sustainability Linked Bond, um bond ligado à sustentabilidade. E esse é um mercado que vem se desenvolvendo muito. O que era um Green Bond? Um Green Bond ele é um título de dívida que você emite, o mercado compra e você se compromete a usar aquele dinheiro para investir em projetos, nesse caso, ambientais. O compromisso da Suzano na época foi de investir em projetos de reflorestamento e em projetos de redução de consumo de água. Mas o Green Bond controla o uso do dinheiro. O mercado foi evoluindo e hoje esse conceito do Sustainability Linked Bond, o SLB, ele tem um compromisso diferente. Ele não fica olhando o que você vai fazer com o dinheiro, ele fica olhando o resultado. Então, no nosso caso, nós nos comprometemos a reduzir em 15% nos próximos 10 anos a emissão de gás de efeito estufa nas nossas operações. E o que acontece? Você assume esse compromisso e tem uma penalidade se você não atingir. Então, depois de 5 anos é feita uma medição, o bond é de 10 anos, depois de 5 anos é feita uma medição. Se você não tiver na curva de atingimento que você se propôs a ter, a taxa de juros do bond aumenta. Então, isso cria uma penalidade para a companhia. Isso é inovador. A primeira empresa que fez isso foi uma empresa do setor de energia na Itália, a Enel, com o compromisso de tornar a matriz dela mais verde, e no nosso caso foi a questão do gás de efeito estufa. Foi a segunda operação do mundo desse tipo, essa que nós fizemos, e teve uma receptividade muito grande no mercado, o que mostra que tem um grupo enorme de investidores buscando alternativas de investimento sustentáveis ou ambientalmente corretos. O compromisso, então, foi redução de emissão de gás de efeito estufa. Isso vai ser medido por um terceiro, certificado por um terceiro, e tem essa penalidade se não atingir. É importante ressaltar que a Suzano é uma das poucas empresas do mundo que já tem pegada de carbono negativa, né? Porque nós temos a plantação das árvores, que é uma extensão de terra muito grande, e as árvores fazem fotossíntese e capturam carbono. Então, a gente captura nas árvores muito mais carbono do que a gente emite nas fábricas ou nos caminhões que transportam a madeira ou no navio que depois transporta a celulose para o cliente final. Quer dizer, a nossa soma é muito positiva. Negativo, no caso, que é bom, né? Você captura mais do que emite.
um dos compromissos que a gente tem, que a gente assumiu publicamente, é de aumentar essa diferença entre o que a gente captura e o que a gente emite. Mas, especificamente no bond, a gente está falando só do que emite. Então, aqui, eu acho que a grande novidade, assim, são duas grandes novidades. A primeira, assim, ao fazer isso, a gente conseguiu captar dinheiro mais barato do que se não tivesse isso, né? E uma diferença relevante de custo. E segundo, você coloca a pele no jogo, né? Skin in the game, que nem falam os americanos, que assim, se a gente não atingir, a gente vai ser penalizado financeiramente e reputacionalmente. Isso cria um compromisso público muito mais forte, inclusive para dentro da empresa. As pessoas estão cuidando disso dentro da empresa e falam, pô, agora, se a gente não fizer o que a gente disse que ia fazer, nós vamos ter um valor negativo aqui dentro da empresa relacionado a isso. Então, ajuda muito, primeiro, a tornar o compromisso mais forte e, segundo, a mobilizar internamente para você atingir esse compromisso. Maravilha, Marcelo. Muito obrigado. Acho que você tocou um ponto muito interessante. Nessas questões de ESG, às vezes a penalidade financeira ela chega a ser menos importante do que o reputacional, né? Então, o ESG tem vários aspectos e um desses são os riscos reputacionais que as empresas correm, e muitas vezes as empresas correm esses riscos sem ter, inclusive, o conhecimento de alguns deles, né? Às vezes, vamos dizer assim, se materializam algumas situações nas quais vamos dizer, as diretorias, os conselhos não estavam nem a par do que está acontecendo, e acho que isso é um aspecto muito importante. Gostaria de ouvir um pouco a Karen. Karen, queria que você já falou um pouquinho do grupo. Você falou até o nome do grupo com uma propriedade tão grande que eu fico agora sem jeito de repetir aqui, né? Mas é o grupo Baumgart, né? Que, como você disse, né? Então, foi bom que você falou antes que eu, mas enfim. E aí, pesquisando um pouco sobre o grupo, vocês atuam em segmentos bem diferentes, né? Real estate, por meio do shopping, tem o hotel, Novo Hotel, também o hotel dentro do próprio complexo. Vocês atuam na parte industrial com a Vedacity, tem agribusiness, e aí uma das questões interessantes de ESG é exatamente as especificidades de cada um dos segmentos, né? Como que você consegue, vamos dizer assim, trabalhar essa questão de sustentabilidade nesses diferentes segmentos? Quais são os seus principais desafios? Como que você mede o sucesso? Enfim, você até falou que você era um pouco ecochata, né? Então, como é que você consegue acompanhar isso, já que os desafios são tão distintos entre essas operações do grupo da sua família? Bom, primeiro, Maurício, obrigada. Falar depois do Ítalo e do Marcelo vai ser um desafio, né? Porque eles acabaram de dar uma aula. Obrigada. Mas eu vou tentar. Bom, primeiro dizer que o grupo é uma empresa familiar, né? 85 anos, de capital fechado. Tá? Eu vou tentar ser bem sucinta, tá? Depois vocês me controlam aí no tempo. Acho que primeiro a gente passou dessa fase onde as práticas não eram integradas, tá? Eu vou explicar um pouquinho da dinâmica do comitê. A gente criou o Comitê de Sustentabilidade há 3 anos atrás e a gente colocou um mantra, né? A gente falou o seguinte, que a gente queria a gente quis muito, né? Que sustentabilidade tivesse no dia a dia das pessoas, na gestão, na estratégia, porque afinal de contas isso sempre foi um valor para o grupo, né? Hoje, mais precisamente em março, esse Comitê de Sustentabilidade ele foi integrado no comitê que a gente está chamando de Estratégia, Inovação e Sustentabilidade. Então, foi uma grande vitória, né? A gente respeita muito o ritmo de cada negócio, né? Como o Maurício falou, a gente tem dentro do grupo o agronegócios, a gente tem construção civil com a Vedacity, que eu vou falar um pouquinho mais, e a gente tem o real estate, né? Com a Cidade Center Norte, que a gente chama. O Ítalo falou do Pacto Global, né? E ano passado, há um ano atrás, outubro de 2019, nós fomos aceitos pelo Pacto Global, né? Para sermos signatários como o Vedacity. Então, como o Ítalo falou, né, Marcelo também, a gente assume publicamente os nossos compromissos frente ao ODS, né, Agenda 2030 e tudo. A gente tem 5 anos para nos adequar, né, tem uma cartilha para quem quiser depois, eu não sei, Roberta, como vai ser a dinâmica, mas a gente, enfim, está bem fácil na internet de achar. Não é um processo simples de ser aprovado, né, a gente levou alguns meses. Foi uma iniciativa do Marcos Bicudo, nosso CEO, né? Ele que trouxe esse tema e falou, vamos acho que é interessante para o grupo. Vou falar um pouquinho das métricas, né, que a gente escolheu.
a gente escolheu ir pelo caminho B, né? Então, eu vou explicar um pouquinho o que é Sistema B, para quem não sabe. Bom, sistema, para quem quiser pesquisar mais, né? O Sistema B, né? Então, o que eles falam? Né? O movimento global. Eles falam que, basicamente, assim, não queremos ser a melhor empresa do mundo, né? Queremos ser a melhor empresa para o mundo. E, assim, uma coisa que a gente fez, se não foi simples, a gente mudou o nosso estatuto, né? Então, isso a gente ganhou 10 pontos, mas, assim, não é simplesmente, olha, vou mudar aqui no meu estatuto, né? O que vocês estão dizendo e pronto. Outra métrica que a gente tem a gente já faz parte da Biquim, né? Que é um relatório que a gente faz, um reporte de atuação responsável lá para a Associação Brasileira de Indústria Química. E aí, assim, falando um pouquinho de medição, né? A gente está coletando os dados, eu sou bem interessada nesse tema de métricas. Acho que o mundo agora, né, na pandemia, está buscando, tem vários estudos, World Economic Forum, Harvard, então... e aí eu fico pensando assim, como grupo, né, o que eu posso trazer para vocês? Bom, uma métrica que a gente está seguindo é essa do Sistema B. Existem coisas que não são mensuráveis, né? Por exemplo, a felicidade. Mas tem gente que calcula o FIB, né? Tem o PIB e tem o FIB. Mas, enfim, acho que a meta agora, bom, para a gente, meta, né? É ação e métrica é outra coisa, mas tudo bem. Depois o que eu queria falar, assim, um conceito muito básico, né, da década de 90, né? Que é o triple bottom line, né? Que está super atual, né? Que é você ser ambientalmente correto, socialmente justo e economicamente viável, né? Esse conceito tão antigo, né? E tão atual ainda. Dentro da Vedacity, a gente está agora na fase de vários testes piloto, então, embalagem verde, energia limpa, né, que muito nos orgulha. E, assim, um dado dentro da construção civil, 54% dos resíduos do planeta são gerados pela construção civil. E aí, quando a gente foi olhar para a nossa pegada de carbono, a gente viu que 70% está em transporte e logística. Tá? E aí a gente colocou algumas metas, né? Por exemplo, a gente tem que reduzir quase 40% das nossas emissões até 2025. E assim, voltando aqui um pouquinho para o nosso bate-papo, eu acho que a gente tem que olhar para o setor, né? Para cada negócio e fazer a pergunta qual é o impacto que o meu negócio está causando no meio ambiente. Como é que a gente fez isso? A gente foi buscar no mercado, né? A gente trouxe alguns líderes, né? Não dá para fazer nada sozinho, é impossível, então não basta ser uma pessoa, né? Talvez uma acionista responsável, mas acho que tem toda uma família, né? Muito preocupada, engajada com esse tema. CEOs responsáveis, e a gente foi fazendo isso com workshops, disseminando essa cultura dentro do grupo. É um trabalho assim de formiga e ele é contínuo, né? Essa formação é contínua. E outra coisa que a gente faz assim um pouco para acelerar é a inovação, né? Então, como uma empresa de 85 anos vai se renovar, né? Então a gente faz isso hoje com inovação aberta. A gente tem o Vedacity Labs ou programas de mentoria. Então, assim, só para terminar, é um caminho longo, né? Inevitável. E assim, por que é inevitável? Porque eu acho que vocês falaram um pouquinho, né? Cada vez mais as fontes de investimento, elas estão dando preferência para negócios sustentáveis. Então, era isso que eu tinha para dizer. E, assim, muito importante que a gente colocou assim, a gente tem lá, né, nossos valores, sustentabilidade é um valor, né? A missão, isso a gente colocou, né? A missão tá lá, a palavra sustentabilidade, mas, assim, na prática, né? A gente fez um grande trabalho, assim, qual é o nosso propósito, né? Por que a gente existe? E aí isso envolveu todos, né? Todos os colaboradores, toda a família, e a gente colocou como propósito da Vedacity, que é a transformação da vida de milhões de pessoas, melhorando a condição de habitação, fazendo da sua casa a nossa causa. Maravilha. Muito obrigado, Karen. E acho que a sua fala foi super pertinente, porque no evento passado,
as mulheres perguntavam, né? Puxa, como é que nós começamos, né? Vocês estão falando tantas coisas, mas por onde eu começo? E aí o que nós comentamos foi exatamente isso, né? E aí você usou uma das frases, você tem que fazer de fato um trabalho de formiguinha, você tem que entender o negócio, você tem que procurar conversar com as partes interessadas, verificar onde que estão, onde que estão os grandes vilões, né? Você comentou, né? Da onde que vem as emissões de CO2, enfim. Então, é entender o negócio e tomar as ações, né, para ter essas respostas. E aí, eu acho que o bacana do caso de vocês, uma empresa, vamos dizer assim, de capital aberto, como a Suzano, no caso do Marcelo, você tem uma pressão muito grande dos investidores, do mercado. E no caso de vocês como uma empresa privada, vocês estão fazendo isso, entre aspas, de uma forma voluntária, mas caminhando no sentido daquilo que a sociedade espera. Então, acho que aí que está uma coisa bem importante nesse sentido, né? E aí eu vou aproveitar a voltar a palavra para o Ítalo. Vamos explorar um pouquinho mais, Ítalo, em relação o caso específico da AES. O que você comentou um pouco, né, daquilo que vocês fazem internamente já para buscar modelos de negócio mais sustentável. Se você puder explorar um pouquinho mais isso, e inclusive falar um pouco do relacionamento com a cadeia eventualmente de clientes, fornecedores, como que vocês têm conseguido colaborar até mesmo de uma maneira mais ampla do que só na operação da AES, que vocês estão fazendo um bom trabalho, mas também olhando aí, né, todas as partes interessadas de uma maneira um pouquinho mais ampliada. Você poderia comentar um pouquinho para a gente nesse sentido? Claro, Maurício. Eu acho que a gente fez um exercício igual que a Karen mencionou aí, da busca do propósito. Foi um exercício mundial, né? E você movimentar uma empresa do tamanho da AES com esse objetivo é complicado. E depois a gente fez um exercício aqui, Brasil, né? Qual o propósito da empresa? Isso saiu levar, sem dúvida nenhuma, energia renovável aos nossos clientes, né? E eficiência energética. Eu acho que facilitar em conjunto, trabalhando em conjunto com nossos clientes, buscar que eles, através do setor elétrico, através do consumo de energias renováveis, eles baixarem sua pegada de carbono. E sendo ela, através de uma energia como a eólica ou a solar, o impacto social dessas fontes renováveis é extremamente grande. Então, quando ele fecha com a gente um contrato de compra de energia, a gente tenta mostrar para eles que não é só comprar fechar aquele PPA, aquele contrato de energia por aquele preço e acabou. Ele tá indo além disso, ele está indo no impacto social lá no sertão nordestino, como eu mencionei, e gerando renda e riqueza para uma região que precisa muito, graças a Deus, aqui no Brasil, né? Então, isso, eu acho que esse é o propósito da AES, né? A gente traz muita tecnologia embarcada. A AES ela fomenta muita inovação. Só para vocês terem uma ideia, existe um conceito que foi praticamente criado pelo time dos Estados Unidos na AES. O criador, inclusive, é um amigo muito querido meu, Chris Shelton, das baterias de íon lítio para sistemas elétricos, porque sempre reclamavam. E aí vem a guerra, entre aspas. Vamos colocar termoelétrica no sistema porque a energia eólica e a solar ela varia muito, né? E com o propósito de garantir que a energia renovável ela não tem essa variabilidade e garanta 100% de renovabilidade para o consumo do cliente, se criou através de um insight que ele viu um carro elétrico parado. Ele viu um carro elétrico parado e disse, ora, se esse carro elétrico parado pode estar aí, eu posso colocar um container cheio de bateria e estabilizar a energia variável que são as renováveis. Quando faz sol, gera. Quando venta, gera. Quando não venta, não gera. Então, se criou, inclusive hoje, foi um trabalho tão bonito que hoje ela virou uma empresa, chama-se Fluence, se criou uma joint venture com a Siemens e hoje as baterias são, vamos dizer assim, um grande negócio mundial para a AES. Isso é um case de como você atua com propósito. É muito fácil chegar e dizer assim, olha, eu quero que um país seja renovável, eu quero que tenha estabilidade de energia, garantia de energia, põe térmica.
Não, mas peraí, mas a térmica emite CO2 e muita, né? Como é que a gente pode baixar a pegada de CO2 sem colocar térmica, ou o mínimo possível? É essa a grande pergunta, é isso que eu defendo muito dentro das novas regulamentações que vão vir aqui no Brasil nos próximos meses. Mas a gente trabalha muito em linha com o que a Karen falou, o B Company também, a gente trabalha de perto com eles, não somos certificados, porque a certificação é difícil, né? É bem difícil, leva muito tempo, mas só de você buscar os preceitos dela, da B Company, você já evolui muito na sua gestão, de sustentabilidade. E isso tudo a gente tenta levar para o cliente, né? Esse é o grande, vamos dizer assim, essa é a grande mudança. E uma coisa que é muito importante, que está acontecendo muito agora, é a digitalização, né, dos processos. Por incrível que pareça, o setor elétrico também está sendo digitalizado. E essa digitalização ela traz uma pegada de eficiência energética, que também está no ODS, né? Então, a eficiência energética não é só trocar lâmpada por lâmpada essa lâmpada de LED, né? Não é só isso. A eficiência energética, ela com a questão da digitalização, do grande número de dados que tem dos clientes, ela começa a ter uma outra pegada, ela começa a dizer para você, olha, não consome nesse horário, porque aí você está emitindo mais carbono, você está consumindo energia de planta fóssil e você vai gastar mais dinheiro, né? Então, com esse nível de digitalização que a gente está vendo hoje no setor elétrico, também leva a gente a propor isso ao cliente com o intuito de, vamos dizer assim, de descarbonizar e torná-lo mais sustentável. Obrigado, Ítalo. Só fazer uma observação, pessoal, vocês estão ouvindo aí uma campainha de vez em quando que está tocando, nós não conseguimos identificar de onde está saindo, mas, enfim, a produção está trabalhando. Eu achava que era o tempo. Não era, não. Numa dessa, eu tomei uns 4 campainhas, eu disse, puxa, passei muito tempo aqui. A campainha não é, viu, Ítalo? Até a Roberta falou, está saindo do seu computador. Eu falei, não, do meu não é, então a produção vai tentar achar. Não, eu já estava assim, nossa, como eu falo muito, a turma tá, e tem, eu já estava ficando nervoso aqui. Mas tudo bem, agora eu já estou mais calmo. Não, tranquilo. Mas então, Ítalo, acho que é muito importante o que você comentou. Eu vejo 3 aspectos, né, do ESG. Um aspecto é o do propósito, que está super presente, vocês comentaram, acho que isso para mim é o principal, né? Ou seja, as empresas, as pessoas se conscientizarem da importância de fazer as coisas certas. A segunda é do risco, que eu já havia comentado, e a terceira é o aspecto da oportunidade, né? Você acaba de comentar essa questão de, vamos dizer, transformar essa necessidade das baterias num novo negócio. Acho que não deve ser vergonha para ninguém, né? A partir do momento que você atua de uma maneira responsável, aparecer uma oportunidade, isso faz parte. Acho que tem muitas empresas que fazem isso com maestria, a própria Natura faz isso muito bem, né? Ou seja, transformou vamos dizer, o modelo de negócios com esse foco sustentabilidade numa mega oportunidade. Acho que não tem nada de errado disso, né? E aí eu vou aproveitar para... Eu queria fazer só um ponto, Maurício, que eu escutei, o Arnolfo está aqui, ele é o diretor de sustentabilidade do Grupo Moura, falando de bateria aqui, lembrei dele, ele está aqui nos assistindo, Arnolfo, prazer estar com você aqui. E eu conversando com ele hoje, a gente falou assim, como começar? Ele falou, sabe qual é uma boa dica? Põe no planejamento estratégico da empresa, né, que sustentabilidade é um ponto importante. Então, só fazendo aqui um gancho, lembrei de você, Arnolfo, então... Ficou aqui a mensagem guardada. Maurício. Olá, Arnolfo, prazer e obrigado por estar presente aí. Muito obrigado. Depois acho que você pode aí fazer umas considerações finais. Prazer é todo meu. Opa, maravilha, obrigado. Eu vou passar a palavra novamente para o Marcelo. E, Marcelo, você comentou no início que, além da sua atuação como CFO lá da Suzano, você está atuando também como conselheiro independente. E aí, acho que é fundamental a participação do conselho, né, no sentido de colocar os temas de ESG na prioridade, né, como uma prioridade para a administração e na estratégia da empresa,
Então, eu queria te ouvir um pouco, como é que tem funcionado essa experiência, enfim, de um lado você é um executivo, do outro você é o conselheiro, influenciando, decidindo, obviamente também tomando responsabilidade, né, porque o conselheiro tem uma responsabilidade super importante. Então, comenta conosco essa experiência e como é que você tem visto isso nos conselhos. Essa é uma ótima pergunta, Maurício. O conselho e a diretoria têm papéis bastante diferentes, né? Independentemente do tipo de empresa que nós estamos falando, né? O conselho tem um conceito americano aí do conselho que é o nose in, hands out, né? Você tem que deixar o seu nariz dentro do negócio, mas as mãos fora do negócio. Tocar o negócio é responsabilidade da diretoria. E onde o conselho contribui primeiro, em colocar o assunto na pauta, na agenda. O conselho precisa determinar em algum momento que aquele assunto é um assunto importante para a empresa, que a empresa tem que se preocupar com o meio ambiente, com questão social e com questão de governança. Dificilmente a coisa anda para frente se não houver um sinal muito claro do conselho, independentemente de que tipo de empresa a gente esteja falando. O caso da BRF é um caso bastante particular, que é uma corporation, uma empresa que não tem controlador, então ali o papel do conselho é ainda mais relevante, porque muitas vezes o próprio controlador pode fazer esse papel de exigir isso da empresa, né? Um outro papel é acompanhar se as coisas de fato estão acontecendo, né? Porque o management das empresas, a diretoria das empresas tem muitas prioridades. Elas precisam fazer resultado econômico, elas precisam cuidar de uma série de questões, precisam administrar a crise, como foi o Covid agora. E a questão de sustentabilidade ela é muito importante, mas ela muitas vezes não é urgente. E ela acaba sendo deixada de lado porque outras coisas urgentes aparecem. Mas um dos papéis importantes do conselho é garantir que a empresa faça o que a empresa moderna é uma empresa ambidestra, né? Ela tem que fazer uma coisa e outra, não outra. Então, não é porque tem que administrar uma crise que tem que esquecer a sustentabilidade. Então, muitas vezes o papel do conselho é garantir e lembrar a empresa, a sua gestão, de que os assuntos precisam ser equilibrados ao longo do tempo e que não é porque não é urgente que não é importante, né? Então, essa é a diferença, eu acho que do papel do gestor e o papel do conselheiro. Isso traz muito equilíbrio e eu acho que a chave do jogo aqui é o equilíbrio, porque a questão da sustentabilidade ela não pode ser um problema para a empresa. Ela tem que ser vista primeiro como uma oportunidade, muitas vezes. Então, a gente falou aqui de uma oportunidade no caso da Suzano, o Ítalo falou de outra oportunidade, mas muitas vezes é algo que eu acho que a própria natureza do nome sustentabilidade diz. São uma série de ações que você toma para garantir que a sua empresa vai continuar existindo, vai continuar saudável e vai continuar viável daqui a 5, 10, 20, 50 anos, né? Se você toma atitudes que não são sustentáveis, você está colocando em risco a continuidade da empresa, né? Então, eu acho que o equilíbrio, o conceitos tipo triple bottom line que a Karen usou, é muito importante, porque se você... a sustentabilidade é importantíssima, mas ela não é mais importante do que a viabilidade financeira da empresa. E nem o contrário, é tão importante quanto. E se a empresa não caminhar com essas coisas em paralelo, se ficar desequilibrada, ela vai ter problemas para um lado ou para o outro. Perfeito. Muito obrigado, Marcelo. Sem dúvida, esse conceito... A Karen comentou bem, né? Que não é um conceito novo, Karen, mas ele é super atual, né? ESG também não é um conceito novo, né? Nós falamos na reunião passada que isso surgiu lá em 2005. É que o termo ESG ficou adormecido, né? Durante um tempo, mas ele continua na pauta, vamos dizer, com outras roupagens, né? E nós não sabemos se daqui 5 anos nós vamos estar falando em ESG ou qualquer outra letrinha ou qualquer outro termo, mas a essência do que nós estamos conversando, sem dúvida, vai ser a mesma, né? E aí eu aproveitar para voltar a palavra para a Karen, e o que eu queria te ouvir é o seguinte, Karen, naquele espírito enfim, de muitas empresas privadas que estão aqui e querem saber como começar, quais foram os principais passos, né, que vocês deram. Eu sei que você abordou um pouco isso na resposta anterior, mas eu queria que você falasse um pouquinho, se você teve algum tipo de engajamento com as diversas partes interessadas, né, no grupo de vocês, seja com clientes, fornecedores, os próprios funcionários, comunidade, enfim, e alguma outra dica prática que você, porventura, tenha e que pudesse compartilhar aqui com o nosso grupo, já que, vamos dizer, o perfil da sua empresa pode ser o perfil de muitas das presentes aqui nesse evento.
Eu fazendo aqui só um gancho, tá, Maurício? Porque muitas vezes, também coloquei isso no evento passado, a gente tem uma audiência hoje diferente, a gente acha que responsabilidade ambiental é coisa para gente grande, porque custa muito dinheiro. E a gente sabe, aqui está mais nunca do que dito, que é uma decisão, é um propósito, é uma decisão do board, do CEO, da empresa, de assumir essa prática. Eu acho que você tem um caso que você começou a fazer pouquinho, e foi dentro desse caminho, escolheu o sistema B. Então, acho que é nesse sentido aí que a gente queria te escutar, para mostrar que está na mão, é fácil, tem uma meta aqui que todas essas empresárias sejam empresas responsáveis, socioambientalmente falando, aí nos próximos anos, porque todo mundo já faz um pouquinho de coisa muito bacana. A gente precisa ter um protocolo para medir, mensurar e demonstrar. Bom, então, eu acho que vou contar um pouquinho da nossa jornada, né? Vários passos. Eu vejo muitas empresas assim querendo fazer esse movimento da noite para o dia, né? Mas eu acho que, de novo, voltando ao trabalho de formiguinha, né? Eu só lembrando um pouquinho assim, em 2013, 7 anos atrás, eu levei uma proposta para o conselho, né? Que era uma proposta de investimento social privado, porque eu estava levando para o conselho eu não vou falar de social, tá, Roberto? Mas era uma proposta para organizar o investimento social, porque acho que ao longo do tempo, a gente saiu da filantropia, né, na primeira geração, segunda geração. A terceira geração, a gente veio com essa questão de organizar melhor o investimento social privado, e agora a gente está indo para o conceito assim, de geração de valor compartilhado. E quando eu levei para o conselho, há 7 anos atrás, eu levei um belo não, né? E, nossa, foi assim, impressionante. Até queria, Marcelo, que bom que está sendo gravado, porque esse seu depoimento, ele serve para muitos conselheiros, tá? E aí, assim, eu acho que a palavra é resiliência, porque a gente não desistiu, né? Então, a gente continuou pesquisando iniciativas. Então, o que eu entendo hoje? Não era o momento, né? E assim, o que a gente fez? Muito benchmarking, né? Tem um pouquinho de consultoria, tá? Não vou dizer que a gente fez tudo sozinho. Tem bastante, assim, definir dentro da sustentabilidade quais são os temas prioritários que a gente vai cuidar, porque a gente fez uma matriz de materialidade. Então, a gente tem 7 temas prioritários para o Center Norte, 7 temas prioritários para a Vedacity. E alguns temas são comuns. Vou contar um pouquinho do trabalho de formiguinha, assim, na prática, que aí eu convido vocês a conhecer. A gente montou uma comissão, né, dentro do Center Norte, do Shopping Center Norte, com mais de 30 pessoas, e a gente colocou ali uma meta, que era criar uma central de resíduos, né, que a gente chama de central de geração de resíduos. Hoje ela está lá no Lar Center, e o que a gente fez? A gente começou a educar, né, o nosso consumidor, o nosso lojista, os nossos colaboradores para a importância da coleta seletiva. A gente ganhou um prêmio ano passado na Abrace, um super reconhecimento desse trabalho, e a gente, nessa central de resíduo, o que a gente faz? A gente, é um processo que vocês não têm ideia, assim, da quantidade de gente que teve que ser envolvida. Mas, assim, só para vocês terem uma ideia de quantidade, a gente começou dos recicláveis, a gente começou a reciclar 70 toneladas por mês. E a gente vende esse material e a gente converte para as ações do Instituto Center Norte. Orgânicos, a gente começou a aproveitar esses orgânicos e a gente tem assim, uma capacidade enorme, são 190 toneladas por mês, né? O Center Norte é um gigante. Até assim, tem uma máquina lá que chama Papa Cartão, a gente colocou dentro do shopping, que é assim, aquele cartão que você não quer mais, né? Você picota e você coloca a máquina picota esse papel. Isso, assim, são 12 toneladas por ano, tá? De cartão. E aí a gente começou a criar outras coisas, né? A gente tem a Tarsila, a ajuda da Tarsila, vou falar o nome dela aqui, Tarsila Ursini, que é uma especialista, hoje ela é nossa conselheira, né? Ela está com a gente já há 3 anos. E assim, a gente foi fazendo esse trabalho assim, de convencimento, de começar pela liderança, né? De mostrar bons exemplos, de trazer pessoas para falar, né? Então, grandes líderes. E aí a gente
tem, por exemplo, algumas ações, por exemplo, Semana da Sustentabilidade, a gente tem um negócio de impacto que chama Molécula, que você leva seu reciclado e você ganha pontos, né, lojista, mas é um negócio de impacto social, ambiental. Então, eu contando um pouquinho assim que a gente começou a fazer. A gente tem uma feira de orgânicos que acontece no Lar Center, tá? E aí, assim, falando um pouquinho da Vedacity, eu não vou falar muito do social, mas a gente trouxe um conceito do preço social, que foi uma parceria comercial que a gente fez com um negócio de impacto que chama Vivenda. E aí, isso é tema para outro encontro. Mas, assim, minhas dicas, assim, eu acho que não tem receita de bolo, né? Acho que a gente tem que olhar para fora, buscar bons exemplos, trazer inovação, né? Que mais que eu posso dizer? E, assim, olhando para o ESG, né? Assim, o Brasil, eu acho que, em termos de governança, se você olhar, né? O Brasil vai mal, né? Nesse quesito. Olhando para o social também, né? Pior ainda. E o ambiental, nós somos referência, né? O país mais biodiverso do mundo, um país cheio de riqueza natural. Então, eu acho que agora é o momento das empresas mostrarem, né? Então, a gente teve hoje, né, o Suzano, a AES, mas a Natura, então, a Klabin, Cosan, BASF. Eu acho que agora é o grande momento das empresas mostrarem essa potência que é o Brasil, né? Eu sou super orgulhosa no nosso país, mas eu acho que a gente está nesse momento agora de mostrar as boas práticas, né, para o mundo. É isso. Obrigado, Karen. Volto para você, tá, Roberta, para a gente poder, então, conduzir as perguntas que eu estou vendo aqui no chat, que tem gente querendo perguntar aí para os nossos convidados, né, Roberta? E também me mandaram aqui no WhatsApp. Então, era isso que eu queria dizer. Eu já queria aqui já adiantar. Marcelo Bate vai precisar sair 8h20, ele tem que levar a filha dele para fazer o exame. Então, Marcelo, você fique livre para sair 8h20. A gente pode, pela quantidade de mensagens que eu estou vendo aqui, que eu recebi no WhatsApp, queria saber até do Ítalo, do Maurício e da Karen, se a gente pode esticar aí 15 minutinhos para a gente atender a todo mundo. Eu vou pedir só que a gente seja aí eficiente na pergunta, né? Quem for fazer, que eu vou começar a dar a palavra agora, e também na resposta, para a gente atender a todos e não estourar mais que 15 minutos no tempo. Só para contextualizar aqui, eu queria colocar para vocês as pessoas que estão presentes, né? Então, aqui a gente tem hoje os principais grupos de Pernambuco representados: Raimundo da Fonte, Cornélio Brenan, Grupo Moura, Pernambuco Construtora, Tavares de Melo, JCPM, Grupo ASA. Então, assim, eu fico muito feliz que foram entrando aqui as pessoas ao longo, eu não pude citar todas, porque quando o movimento, e eu tenho essa meta, viu, Célia, de criar um ecossistema de ESG liderado por mulheres, tá? Eu acho que a gente tem esse específico feminino, que a gente se agarra a causas, nada contra homens, mas a gente assume essas responsabilidades com muito propósito, né? Então, eu acho que a gente pode impactar, sim, de forma positiva a todos. Então, e a gente tem aqui diversas empresas que, apesar de não estarem ainda no momento de demonstrar, elas praticam. Eu citei da outra vez a Arbor Cortinas, que é uma empresa pequena, né? Pequena, eu digo média, né? Comparada aqui com as grandes potências, mas que decidiu usar o resíduo de suas cortinas para doar esse material para uma comunidade aqui pertinho da gente, que a gente muitas vezes não enxerga. Ela está montando a empresa e está formando mulheres da comunidade para se tornarem artesãs e vender esse produto. Então, ela está conseguindo, pequena, fazer o social e o ambiental por propósito. Ela precisa agora conversar depois com você, Karen, para demonstrar isso, né? Para poder usufruir de outros benefícios. E assim como o Moura, Cornélio Brenan, que também tem a diretoria de sustentabilidade, Grupo Raimundo da Fonte, que está aqui representado também pelo Aloysio, a Mônica, enquanto acionista, a Aloysio, que faz parte do comitê, e dentre outros, Helena Brenan, que me trouxe aqui essas apresentações, né, Helena, da Karen, também é uma acionista que, assim como Karen, está exatamente sendo um elo dentro do grupo, como Maria Eduarda Brenan e Tereza, também aqui representadas. Então, sem falar muito, mas eu fico muito feliz da gente poder saber que a gente está trocando para construir esse ecossistema que eu tenho certeza que a gente pode impactar
via nossos exemplos, né, via troca de experiência desse grupo, né, para que Recife, Brasil, Pernambuco, seja lugares melhores, porque para mim não tem outro modelo de empresários que não tenham essa consciência social ambiental. E não é nem só por propósito, né? A gente viu, Marcelo, com Regina Nunes, que foi Country Manager da Standard & Poor's por 20 anos no Brasil, ela colocou o seguinte: toda empresa de rating sempre avaliou o E, o S e o G, porque se esses fatores que não estejam organizados, o risco de baixa longevidade ou de uma empresa ter problemas é grande. Então, é uma decisão também econômica você administrar, Marcelo, você me corre se eu estiver errada, essas letrinhas, né? Então, quer comentar? Não, posso comentar sim. É verdade, a gente lida muito com agências de rating, e principalmente quando você tem empresas mais intensivas em capital, como é o caso da Suzano, é o caso da ES também, né, que tem que fazer grandes investimentos em fábricas e usinas grandes, você precisa se financiar no mercado. Aí você vai emitir um bond, uma debênture, uma coisa qualquer que vai vencer daqui a 10 anos. A primeira coisa que o cara quer saber é se você vai existir daqui a 10 anos, né, para pagar aquele negócio lá que você está devendo para ele. E um dos fatores críticos para você existir é o seu negócio ser sustentável. Sustentável no sentido de que para em pé, né? E ele pode não parar em pé por vários aspectos. O caso, vamos usar o exemplo da Suzano. A Suzano é uma empresa de recursos naturais. A gente planta a árvore, colhe a árvore e processa a árvore. É uma empresa de agricultura, no fim do dia. Se a gente lidar mal com essa questão agrícola, nós não vamos ter árvore suficiente para abastecer as fábricas, não vai produzir celulose, não vai ter receita, não vai pagar o credor, né? Então, nós temos que fazer os nossos plantios, as nossas colheitas de uma maneira super sustentável, porque isso está na base da viabilidade econômica da empresa. Nós temos que usar água para produzir os nossos produtos. Então, nós temos que ter um ciclo de água eficiente, porque a água também é um recurso que pode não estar disponível do jeito que está hoje. Nós dependemos de regime de chuva para o crescimento das árvores. Quer dizer, qualquer empresa, esse aqui é um exemplo da Suzano, às vezes é mais óbvio, né, porque está ligada à questão agrícola, mas qualquer empresa tem aspectos que precisam estar garantidos no longo prazo para que a empresa continue viável, existindo, saudável, gerando receita, gerando valor ao longo do tempo. Então, qualquer credor desse tipo aí, ou quem avalia crédito como agências de rating, vai olhar para esse tipo de coisa. E a empresa, independentemente disso, se ela não tem dívida pública, se ela não tem rating, isso não importa. Quer dizer, né? Na análise do seu próprio negócio, ela tem que avaliar o que tem que ser garantido ao longo do tempo para que a empresa continue sempre viável. E você vai bater em assuntos de governança, e governança para empresas familiares é importante, você tem que tratar. Sucessão é um tema de governança, né? Faz parte do G. A questão social, eu acredito o seguinte: não existe empresa bem-sucedida cravada no meio de uma comunidade mal-sucedida. Isso aí não funciona. O pessoal vai bloquear a entrada da empresa, você vai ter greve, você vai ter... Não funciona. É uma empresa muito rica, muito bem-sucedida, enfiada no meio de uma comunidade que as pessoas não têm o que comer. Isso daí não funciona também. Então, o aspecto social tem um aspecto... O trabalho social que a empresa tem que fazer, acho que obrigatoriamente no seu entorno, tem a ver com redução de risco, entre outras coisas. Então, fazer o certo não é, na maior parte das vezes, não é filantropia. É fazer coisas que são externalidades positivas que você gera. É bom para a empresa e é bom para a sociedade. A gente usa muito na Suzano esse termo: só é bom para nós se for bom para o mundo. Não é porque nós estamos sendo bonzinhos. Nós queremos ser socialmente responsáveis, mas aquilo também gera valor para a empresa. E se não gerar, tem alguma coisa errada. Não pode ter essa dicotomia. Perfeito, obrigada. Célia, você quer fazer alguma colocação? Não, eu queria fazer um comentário. Algum tempo atrás, uns 3 anos mais ou menos, eu estive na Suzano, ali na Faria Lima. E por causa de papel, porque a gente tem revistas e tal, então eu fui direto na Suzano, fui direto na fonte, né? E eu fiquei impressionada com o escritório, e por isso que eu acho que vale o comentário. Roberto, você imagina o seguinte: uma empresa de produção de celulose, de papel, que não tinha papel. Então, um escritório moderníssimo, as pessoas que me atenderam traziam um lápis dentro de um estojinho, um escritório que você sentava assim, super à vontade,
e não tinha o desperdício que na minha empresa, quando eu cheguei, eu fiquei horrorizada de poder ver. Então, isso é um exemplo. E aí, aquilo que a gente, comentando o Marcelo, que você vê na Bolsa, e que muitas vezes a empresa não tem ação na Bolsa, mas a empresa pode fazer com a sua empresa seja uma empresa que tenha o seu ESG ativo, que você possa ter o teu ambiente com menos resíduos, com menos utilização daquilo que você vai destruir, entre aspas, a natureza. Eu não sei como está hoje, mas há 3 anos atrás, eu acredito que deve ter melhorado daquilo que eu vi, a Suzano, um exemplo, mas um exemplo maravilhoso, eu saí de lá e falei assim, temos que fazer uma matéria desta empresa e de seu escritório, que era ali na Faria Lima. E aí, aproveitando e comentando do ESG, a Bolsa de Valores, acho que até recentemente, neste ano aqui, as empresas que adotam a agenda do ESG, elas tinham uma rentabilidade, eu acho que até o setembro, que eu tinha lido recentemente, superior ao Ibovespa. Então, que isso é o caminho que a gente vai tendo, né? Você vai começando a ter os investimentos e nessas empresas você começa a ver que a maneira geral de você aprovar tudo isso é quando você começa a investir nas empresas que têm esta política, né? E eu acho que esse é um caminho para que isso se perpetue, né? Que vá a longo prazo e que outros caminhos vão surgindo e não fique só nessas letrinhas. Mas aí você deve discutir nos teus outros seminários, mas principalmente o da governança também, né? Obrigada, Célia. Pegando um gancho nessa tua fala, eu vou passar a palavra para a Pernambuco Construtora. Você vai ter que fazer matéria com 2 empresas, tá? Porque a Pernambuco Construtora é capital fechado e também aplica algo similar a Suzano, né, Manuela? Manuela é sócia, diretora financeira aí da Pernambuco Construtora, que é uma grande construtora aqui em nosso estado. Manuela. Olá, boa noite. É isso, Roberta. Ano passado, nós já vínhamos combatendo, né, o papel já internamente, mas no ano passado nós lançamos oficialmente um programa que chamamos de Zero Papel. E atingiu... O áudio está travando, Emanuele. O seu áudio realmente até... É melhor ela tirar o vídeo. Eu acho que se você tirar o vídeo e fizer a pergunta, é melhor, porque está travando o seu áudio. Será que é a conexão? Deve ser. É. Tira o vídeo e faça tá. a pergunta que fica mais fácil, eu acho. Pronto. Tirei o vídeo. Melhorou. Então, o nosso programa Zero Papel, ele abrange a empresa como um todo. Ele começou no escritório, né? Mas a gente saiu agregando todos os setores da empresa e, assim, foi um abraço geral de todas as áreas, desde de obra realmente a todas as áreas no escritório. E nisso a gente vem diminuindo drasticamente o volume de papel, porque o volume de papel não é simplesmente o papel que a gente gasta, mas é o trabalho que é gerado, né, com esse uso do papel, é o arquivo, depois o manuseio desse arquivo, enfim. Nossa atividade acaba que ela é restrita, né, no papel por conta da burocracia legal. E aí tem várias coisas que a gente não consegue eliminar o papel por conta de burocracia. Mas, voltando assim, bem para o tema que a gente vem ouvindo, né, nós temos a ISO 14000 desde 2013. São 7 anos já que nós temos o sistema de gestão integrada, né, as 3 ISOs dentro da empresa, e sustentabilidade, toda essa questão do sustentável, do social, ele já faz parte assim do nosso dia a dia, do nosso conceito. Então, eu pensei numa pergunta, mas não direcionada para nenhum dos 3, mas se algum dos 3 pudesse dar um exemplo de alguma empresa que já tinha a ISO 14000 e o que é que o ESG veio a agregar, ou se é apenas uma modernização, o que é que vocês enxergam assim de maior diferença de ter uma ISO 14000 para ter o ESG? Deixa eu ver se eu te ajudo. A gente também já tem há um tempo, a ES já tem um tempo a ISO 14000 e também e algumas outras ISOs aí que acontecem. O ESG, ele é na realidade, a gente fala aqui muito
das iniciativas do ISD, muito bem colocado pelo Marcelo, pela Karen, todo mundo, todas as iniciativas que a gente tem, 1.5, ISO 14000, OSHA, todos esses aí. O ISD ele é muito... as letrinhas surgiram para medir o risco das empresas em relação a esses 3 temas. Tá? Então, na hora que você tem algumas medidas que diminuem esse risco, mitigatórias, e isso inclui tudo isso que você está fazendo, uma vez que você é certificado, você passa por uma série de auditorias e, enfim, que está relacionado ao seu modelo de negócio. Então, o Sustainalytics, MSCI, todos esses ratings DSD, eles vão analisar o teu negócio e tentam entender, dentro daquele score do ISD, se você está, dependendo do seu modelo de negócio, se você está atendendo ou se você tem um risco alto ou um risco baixo. Tá? Então, assim, se você entende que a ISO 14000 é uma iniciativa mitigadora do seu risco dentro do I, né, você com certeza vai ter um scoring menor, ou maior, né, no caso menor em termos de risco, no que é o E. Existe aí, por exemplo, a ISO, se eu não me engano, é 35.000, que é de compliance, 35 é 31.000, alguma coisa assim. Se você tem a 31.000, você segue ela e é auditado, e tem o teu time de compliance e um processo bem definido de compliance, bem justo, você vai ter ali uma melhora do seu scoring no G. Né? Enfim, tem todo, por exemplo, um dos pontos que um dos scores de Sustainalytics analisa é a sua exposição a estresse hídrico, por exemplo. Né? No caso aí do Marcelo com a Suzano. O que isso afeta o seu modelo de negócio? Né? Se você é muito dependente disso. Então, como é que você trabalha o ciclo da água, como muito bem falou ele? Então, isso também diminui o score. Então, assim, o ISD, a gente conversa, mas, na realidade, é uma conta matemática, é um modelinho matemático que se coloca ali, e as iniciativas que você faz, vai melhorando os teus scorings dentro de cada letrinha. Obrigada, Ítalo. Obrigada, Emanuele. Eu vou correr aqui, que a gente tem um monte de pergunta. Eu queria dar a palavra à Flávia Reis. Ela é advogada, né, nessa parte de meio ambiente, uma referência hoje no Brasil. Flávia, sua pergunta e para quem seria? Eu tenho pergunta para todo mundo, mas eu sei que não pode, né? Então, eu vou aproveitar que o Marcelo ainda está aqui e falar um pouco sobre isso, né? Que aqui no Brasil, como você ainda tem assim, uma carência muito grande de controle institucional ambiental, então, por consequência, as empresas podem ter ainda um apetite muito grande para risco ambiental. Você partir para publicamente e espontaneamente levantar o padrão do seu desempenho, isso já é uma coisa assim bastante corajosa, né? Quando você emite Green Bond, é mais corajoso ainda porque você tem um compromisso direto, só que você tem um projeto específico, então a sua imagem vai para a lupa, mas vai assim segmentada, vai um pedaço, vai aquele projeto, né? Agora, Sustainability Linked Bonds, você, de uma certa maneira, realmente fica a empresa inteira embaixo daquela super lupa. Então, eu queria entender como é que vocês chegaram, assim, nesse ponto de dizer a gente está maduro para isso e sair na frente de todo mundo, não é? Se você pode rapidamente dar uma ideia da métrica, né? Como vocês chegaram a esse número cabalístico, assim, 15%, né? Que me parece ser um valor bem ambicioso, não é? E também porque você está, de fato, com a empresa toda embaixo da lupa. Isso é uma coisa que tem que ser permeada, né? Top-down, todo mundo tem que estar engajado em cumprir esta meta. Então, eu sei que a Malu é uma craque, né? Diretora de sustentabilidade de vocês, mas como vocês estão vendo essa aventura agora de não deixar a imagem, né, respingar em nada para que tudo saia como vocês planejaram?
Flávia, obrigado pela pergunta, é muito interessante. Olha, eu acho que assim, é uma jornada. Você não assume um compromisso desse público e com uma penalidade, assim, de uma hora para outra, e não é a decisão de uma ou duas pessoas dentro da empresa, né? Porque a empresa inteira tem que estar mobilizada para atingir esse negócio. E tem o risco reputacional, como a gente falou aqui, que às vezes é até maior que o financeiro. Começa assim, primeiro começou, a gente passou por uma fusão recentemente, mas começou por a gente discutir se isso fazia ou não parte da cultura da empresa. E a gente decidiu que faria parte da cultura da empresa esse conceito de só é bom para nós se for bom para o mundo. Então, isso foi uma coisa que veio assim, top-down, dizer, olha, a nossa empresa ela tem que ser construída nessa base aqui. 3 princípios básicos: gerar e compartilhar valor, só é bom para nós se for bom para o mundo, e nós queremos ser pessoas que inspiram e transformam. Então, isso veio de uma direção geral, vamos dizer assim. Segundo, a partir desse conceito, a gente falou, bom, então a gente tem que assumir algumas metas, a gente tem que ser mais ambicioso, né? A gente tinha muitas metas de melhoria na área ambiental e na área social, mas a gente não tornava elas públicas. E aí teve um processo de amadurecimento da empresa, várias discussões, para chegar à conclusão se a gente estava pronto para assumir publicamente as metas, porque isso tem um custo reputacional, mas tem um benefício reputacional também, né? Então, a gente, depois de muita discussão, depois de mais de um ano da fusão, a gente chegou à conclusão, nós estamos prontos. Aí, em fevereiro do ano passado, nós fomos ao público dizer, olha, estão aqui essas metas, que são 3 metas inspiracionais e algumas metas desdobradas. A gente assumiu uma meta de oferecer produtos substitutos de plástico para o mundo, assumiu uma meta de aumentar a nossa pegada negativa de carbono e assumimos uma meta de erradicar a pobreza nas áreas de influência nossas, né? E mais umas outras metas lá que suportavam essas. Uma delas é a nossa meta de redução de gás de efeito estufa, que contribui para aumentar a pegada negativa de carbono. Aí um terceiro passo foi, bom, a gente já tem essas metas, elas já são públicas. Então, por que a gente não usa elas a nosso favor? E aí foi a ideia de fazer o Sustainability Linked Bond. Então, é assim, isso tudo para contar que não é uma coisa que vai de uma hora para outra. Isso tem um processo de amadurecimento. Na hora que você assume o compromisso público, você tem que estar com a empresa inteira comprada, a meta tem que ser relevante, ela tem que ser ambiciosa, mas não pode ser impossível de cumprir, né? Ela também não pode ser muito fácil de cumprir, porque senão o mercado vai olhar e falar, pô, isso aí não vale nada, porque isso aí é uma meta que já está batida na partida. Então, você tem que achar o balanço, o equilíbrio entre essas coisas todas. Mas eu acho que o importante é o processo. E o processo tem que começar. E tem que começar de algum ponto. Pode começar pequeno, pode começar como uma ambição geral que depois você vai desdobrando no seu dia a dia. Esse foi o processo pelo qual a gente passou. E eu já vou aproveitar aqui para pedir desculpas, que eu vou ter que sair um pouco antes, mas foi um prazer estar com vocês. Espero que vocês continuem aí se divertindo com o tema, que é fascinante. Muito obrigado. Obrigada, Marcelo, por sua presença. Boa sorte. Vamos lá. Então, eu queria dar a palavra, que aqui a gente estou mesclando quem me mandou no WhatsApp e aqui quem está no chat. Eu queria dar a palavra para o Arnolfo, que é o diretor de sustentabilidade do Grupo Moura, e já existe essa diretoria desde 2011, né, Arnolfo? E a gente conversando hoje, falei, me dá aí uns gagas, o que vocês estão fazendo, né? E eu acho que você está nessa jornada, né, de já fazer há bastante tempo e está se preparando para demonstrar. E aí são várias coisas legais, né, de metas de redução de utilização de água, de carbono, resíduo zero, eficiência energética. Então, se você puder falar, primeiro só contar um pouquinho, aí 2 minutinhos, que eu acho importante a gente materializar como exemplo nosso local e direcionar a sua pergunta, que eu acho que é para Ítalo, né, Arnolfo? Ítalo, isso. Primeiro quero parabenizar o Ítalo, o Marcelo acabou de sair, a Karen, são inspiradores os projetos de vocês, isso aí, essa troca de experiência ela é realmente muito importante, né? E ajuda a gerar vários insights, né? Parabéns a Roberta aí pelo evento. Na Moura foi criada uma diretoria em 2011, diretoria de estabilidade, né? Foi uma época muito positiva para mim, que assumi essa gestão dessa área, porque a gente estava fazendo toda a revisão do nosso planejamento estratégico e de nossa cultura empresarial, né? A gente estava escrevendo na época, né, a cultura empresarial da Moura, onde nós definimos lá que nosso propósito, nossa crença era o fortalecimento de vínculos garante um futuro melhor. Então, nada com vínculos, né, para a gente relacionar com a sustentabilidade, né? Você está olhando
todos os aspectos relacionados ao seu negócio, né? E dentro do negócio, os vínculos é uma coisa fundamental, né? E aí, nessa época, quando a diretoria foi criada, nós criamos e definimos que a sustentabilidade da Moura, ela teria que ser encarada como longevidade de negócio, e a missão da minha área era a gente tratar, né, fazer com que todas as reflexões, decisões, práticas, levassem realmente à continuidade do negócio, né, da empresa, né? E levando em consideração, pela essa crença, todos os stakeholders do nosso negócio. Então, assim, para mim foi muito mais fácil, né, a implantação do sistema. Basicamente, nós criamos um comitê de sustentabilidade lá em 2012, tá? Foi criado esse comitê, definimos, na época, uma métrica, que eu acho que é muito importante, né, um pontapé inicial. Normalmente, muito disseminado, nós tínhamos o EASY, né? A Moura é uma empresa de capital fechado, tem mais ou menos 63 anos, com mais ou menos 6 mil funcionários. Então, nós definimos uma métrica, na época a gente olhou o Instituto ETS, né, os indicadores ETS, tinha o EASY, mas nós escolhemos pela natureza do nosso negócio, né? A gente tinha pouco conhecimento, Karen, sobre o sistema B, mas é um sistema bastante interessante, hoje a gente vem estudando ele e definindo uma nova métrica, porque nós escolhemos o Guia Exame Sustentabilidade da editora Abril, né, que ela é feita junto com o pessoal da FGV, né, do GV7. E a partir dessas métricas, a gente foi preenchendo esse questionário, lá no início a gente tirou nota lá 54 pontos, e fomos preenchendo, e a partir do desenvolvimento do trabalho, nós íamos priorizando os temas que eram importantes para o negócio, né? Nós estamos no Agreste pernambucano, então em 2014 criamos, 13 para 14, criamos uma área específica de água, para tratar água, né? Fazendo projetos de redução de consumo, definindo uma meta para reduzir 50%. E aí você ia preenchendo o questionário e ia vendo oportunidades. A gente fez criou uma área de responsabilidade social, onde deixamos muito claro que é investimento social privado, responsabilidade social empresarial. Então, definindo papéis, né, e criando o Instituto Conceição Moura na época, né, que é o Instituto de Responsabilidade Social da empresa. Então, para cada tema que a gente foi selecionando e gerando sinergia com o negócio, a gente foi trabalhando esses temas, né? Então, acho que o mais importante, assim, que eu queria contribuir aqui com vocês é gerar essa métrica. Hoje, praticamente todos esses indicadores são gratuitos, né? Você pode entrar no site, você preenche, você vai conseguir realmente se medir e vai gerando sinergia para o momento do negócio, né? Então, nós trabalhamos frentes como água, depois criamos frentes como insumos energéticos aí, nós temos trabalhos de eficiência energética. O primeiro trabalho da gente foi com mudanças climáticas, e são metas bastante ousadas, né? A gente tem meta de reduzir emissões em 40%, água em 50%, eficiência energética 20%, resíduo zero, a gente não quer enviar resíduos zeros para aterro até daqui a 2 anos. Então, a gente foi criando métricas, esses que eu estou citando são da áreas ambientais, né? Mas, por exemplo, na engenharia de produto da gente, reduzir o consumo de matéria-prima de fontes naturais. Então, a gente tem trabalhado para ganhar eficiência, né, na operação como um todo. Isso vem realmente ajudando a empresa, né? Para vocês terem uma ideia, em 2014 nós colocamos como meta ser uma referência de estabilidade, entramos no guia efetivamente em 2016, 2017, na época 18 e 19 nós fomos a melhor empresa do setor automotivo, né? Então foi uma evolução, chegando lá a 80 pontos, né? A gente está na faixa de 50 para 80, então a gente conquistou, né? Agora nós estamos hoje com um tema bastante vivo na organização, o Conselho de Administração agora montou um comitê específico do Conselho, né? E isso aí eu estou encarando com bastante alegria, porque a gente declarar essas metas para o mercado de forma mais ativa realmente é o que a gente vem trabalhando hoje, né? A gente tem metas internas, né? A gente divulga essas metas internamente, divulga para nossos clientes, mas a gente não divulga para o mercado, né? E a nossa referência realmente hoje é os ODS, né? A gente começou com um comitê com a agenda 2000 foi antes do ODS, deixa eu só me lembrar. Mas tudo bem, né? Foi o Pacto Global, né, lá em 2000, foi lançado em 2000, onde ele tinha, se eu não me engano, eram quatro linhas de atuação: direito humano, trabalho, meio ambiente e anticorrupção. Tinha essas 4 frentes, tinham 10 linhas, depois a gente migrou em 2016 para os ODS, tá? Então, assim, é uma missão
bastante rica dentro da organização, e eu coloco a Moura à disposição aí para ajudar quem quiser. Eu conheço várias carinhas aí, a Flávia, né, o Sérgio, né, a gente conhece algumas pessoas aí que estão no evento. A minha pergunta para o Ítalo, a gente vem trabalhando em uma frente bastante importante, que é a parte de fornecedores, tá? Então, a gente, de certa forma, implementou a ISO 26400, ela não é certificável, mas a gente contrata uma auditoria para ver se a gente está aderente a ela, né? E uma das grandes dificuldades, né, uma empresa global como a sua, com uma capilaridade regional aqui no Brasil e fora, como é que vocês tratam esse tema de fornecedores locais, que é uma curiosidade assim, que eu tenho de uma empresa de grande porte como a sua? Obrigado, Arnulfo. Inclusive porque o Dr. Moura Moura é um líder, né, um líder com exemplo, ainda mais porque eu ainda peguei ele quando ele era presidente da Associação dos Ex-Alunos do CPOR. Então, CPOR do Recife, né, que eu fiz com muita honra. Então, é uma honra falar com vocês. A AES ela tem um programa de fornecedores e ela cobra dos fornecedores também toda essa política ambiental, social e governança, claro, né? A gente, inclusive, tem um sistema que mais ou menos que premia ou que coloca em destaque essas empresas que são bem posicionadas em relação a isso, tá? É um sistema que ele é composto por, primeiro, para que você forneça para a AES, você precisa passar por uma auditoria, né? Você precisa ter uma pontuação nessa auditoria. Aí você vai desde a parte ambiental até a parte técnica, claro, que é uma questão essencial. Corrupção, social, ambiental e parte técnica. Então, você já entra com um score, né, dentro da empresa, né? Esse score, ele periodicamente ele é avaliado no período em que você está prestando serviço à companhia, né? Todo esse sistema é automatizado, existe um aplicativo que faz essa avaliação, né? E a gente vai. Então, por exemplo, se durante o momento em que a empresa está fazendo uma grande manutenção numa das nossas usinas, né, aqui, ela tem um problema de vazamento de óleo no rio, né? Eu estou dando uma situação hipotética aqui. Primeiro, isso é uma condição que é factível de encerrar contrato, tá? E de retirar. A AES já retirou fornecedores no meio de projetos por problemas de corrupção, problemas de impacto ambiental. Então, assim, a gente vai medindo a performance geral muito pesado no ambiental, na governança e no social, durante o tempo do contrato, e depois esse fornecedor ele recebe um score final. Nesse score final, inclusive a gente tem uns eventos de melhores fornecedores, tal, é baseado nesse score que a gente sempre trabalha. Isso quando eu falo social, também estou incluindo aí safety, tá? Ou segurança no trabalho, faz parte do S. Então, é assim que a gente mede. Inclusive, isso é até uma base de dados mundial, onde você consegue, por exemplo, se tem um fornecedor internacional que quer prestar serviço para a gente consegue identificar que ele fez alguma coisa errada em algum outro lugar. Obrigada, Ítalo. Obrigada, Arnulfo, por sua pergunta. A gente tem mais 10 minutos para 2 perguntas com 2 respostas, além das considerações finais. Então, vou pedir só que a gente faça a pergunta de forma mais pragmática, assim como a resposta. Então, vou passar a palavra agora para a Flávia Moura, que representa aqui o Grupo ASA, que é na área de higiene e limpeza, que tem um trabalho muito legal, né, Flávia? Recolhendo, né, óleo, transformando em sabão e fazendo doação para institutos aqui em Pernambuco. Flávia.
Boa noite, gente. Obrigado aí, Roberta, pelo convite. Um oi para todo mundo aí. Um abraço, Arnolfo. Eu queria fazer uma pergunta, eu sei que vão adiantar, né, do horário. Eu estou com uma pergunta super curiosa aqui para fazer, e não precisa ser direcionada, né, mas tanto a Karen pode responder, que é como a gente trabalha o patrocínio interno para pequenos, né? Pequenos, eu digo pequenos porque as empresas muito grandes, aí tem compromissos globais e tudo, mas internamente, como é que a gente trabalha o tema, como é que eu patrocino esse tema? Para pequenos projetos, para ideias novas, como a gente oxigena o ambiente organizacional com o nosso efetivo, né? Pode ser a cadeia de fornecedor, pode ser uma grande fonte, mas toda a organização tem um efetivo bacana. Como eles podem contribuir? Essas empresas têm um patrocinador interno para o tema, fora os grandes compromissos estratégicos, né? Como desenvolve esse tema internamente? Eu fiquei curiosa. Eu vou direcionar essa pergunta para a Karen, e aí, Karen, rapidinho para a gente poder aí fazer essa... Não, eu vou contar só uma experiência que a gente teve, que eu acho que pode, talvez, inspirar. A gente está agora pensando como é que a gente vai trabalhar a nossa cadeia de fornecedores, né? Desenvolvendo novos fornecedores e tudo. Uma experiência que a gente teve foi com a Liga de Intraempreendedores, League of Entrepreneurs, é uma organização global, e a gente participou do primeiro projeto com eles, junto com outras empresas, né? Então, a Vedacity, Natura, eu não vou lembrar agora, tinha uma outra empresa de lubrificantes, mas eram 10 empresas, a gente participou de um programa para desenvolvimento interno, e aí isso resultou, a gente recebeu mentoria, né? Então, a gente recebeu, por exemplo, mentoria da Natura, então a Vedacity recebeu os mentores da Natura e a Vedacity foi mentorar outra empresa. E aí isso teve um prêmio, uma premiação no final, e assim, foi uma grata surpresa, porque teve uma premiação e tal. E aí, qual que era o objetivo final? Era trabalhar desenvolvimento, mas no caso da Vedacity surgiram 2 projetos, um Escola da Construção e o outro Conexão Varejo. Isso só estou citando um exemplo porque isso você pode trabalhar, né? Isso dentro de casa, com as pessoas que estão ali. Enfim, só um caso para citar. Não sei se eu respondi a sua pergunta. É mais um case de como trabalhar, como patrocinar isso, né? Como patrocinar o tema dentro da empresa. Porque você Flávia, rapidamente, desculpa colocar, mas a liderança é o crucial nesse negócio. Desculpa, Karen, te atrapalhar. Mas a liderança, se você tiver uma liderança engajada, liderar por exemplo, né, na famosa frase, ninguém vai fazer. Se você é um líder que leva, que empurra, né, que ajuda, tudo sai tão mais fácil. Eu estou falando isso porque eu também tenho um líder. Eu sou CEO aqui no Brasil, mas tem um chefe que manda. O meu chefe é um cara que faz a coisa acontecer. Obrigada, Ítalo. Obrigada, Karen. Obrigada, Flávia, por sua pergunta. A gente vai agora para a última pergunta. E não menos importante, a gente tem aqui a Lúcia Ponte, que é a diretora de sustentabilidade do Grupo JCPM. A gente tem aqui o Sérgio, que vai fazer essa pergunta em nome do grupo. E a gente tem aqui o Shopping Rio Mar, que foi um case, né, Sérgio? Desde sua construção até a sua atuação dentro de um processo socioambientalmente correto, né, o sustentável. Então, Sérgio, se você puder falar um minutinho só, né, do que o grupo está fazendo hoje e direcionar sua pergunta a um dos painelistas para a gente ir para o encerramento. Sérgio? Boa noite. O Grupo JCPM, né, tem diversas operações de shoppings em todo o Nordeste, Sistema Jornal do Comércio, a operação de empresariais e projetos também na área de hotelaria, agora na reserva de Guadalupe, e tem desde da sua fundação, seu João Carlos Paz Mendonça, a sustentabilidade como foco.
E desde 2012 que eu estou no grupo, e aí capitaneado por Lúcia Pontes na área de sustentabilidade socioambiental, né? A gente tem aprendido muito com esses novos projetos do grupo de shoppings, a partir da métrica e de um processo de certificação ambiental que foi buscado por Lúcia Pontes, por Bacelar, que é o diretor da área de divisão imobiliária, para que os shoppings evoluíssem dentro do seu padrão já de alta qualidade ambiental. Então, houve essa busca dessa chancela, e aí é onde eu vou focar a minha pergunta, porque a gente aprendeu muito com as auditorias externas, e aí auditorias que têm padrões internacionais de normatização. A gente foi auditado, foi certificado pela Fundação Vanzolini, né, de São Paulo, e aí a certificação Aqua, oriunda de um processo de certificação francês, nos levou e elevou a evoluir nos nossos processos, não só de obra, mas operacionais. E aí é que eu coloco dentro da dinâmica aqui que está sendo trabalhada, a importância de qualquer grupo empresarial, seja de pequeno, médio ou grande porte, de medir e auditar e monitorar o que você está desenvolvendo. E isso vai permitir que você aplique corretamente todas as medidas que garantam o equilíbrio ambiental, uma ação social justa e uma viabilidade econômica adequada. E aí, assim, eu não posso deixar de falar, e se Lúcia quiser esse tempinho, das ações do Instituto JCPM, que é aí o braço forte do grupo hoje nesse foco das ações sociais que têm se desenvolvidas ao longo do tempo. Eu não vou me delongar, dou a palavra para a Lúcia para ela finalizar. Eu vou convidar a Lúcia, sim, ela já sabe disso, né, Lúcia? Pronto. Nosso próximo evento, que é sobre o social, onde a gente vai focar. Mas, Lúcia, a palavra é sua, e fazendo a pergunta... Não, eu acho que Sérgio já falou, acho que a discussão é extremamente rica e as experiências são muito únicas, né? A única questão que eu queria colocar é que nós nunca nos preocupamos muito em fazer algo que fosse maior do que a nossa capacidade de execução. Então, a gestão ambiental, na definição, por exemplo, da construção de um shopping como o Rio Mar, que tem uma complexidade gigantesca, era uma definição desde o planejamento para que a gente se colocasse dentro de um ambiente de possibilidade de compromisso com um mundo melhor. Então, acho que está super adiantado, as questões que foram colocadas aí são sempre propositivas e que inclui a gente nas preocupações, mas em outra oportunidade a gente conversa melhor sobre como é que... Mas o que Sérgio colocou foi mais ou menos o que nós executamos nos shoppings nos quais o grupo construiu, planejou e hoje opera. Obrigada, Lúcia. Sérgio, vocês vão querer fazer alguma pergunta? Não, só posicionar que eu acho que o foco e o objetivo até na busca do ESG é que um grupo empresarial ele precisa, além das métricas, ele ter processos de auditoria, de controle e monitoramento dessas métricas. Porque se não houver isso e não tiver uma equipe focada nisso, com auditores internos e consultores, auditores externos que chancelem isso, você pode perder não só certificações ambientais, mas o próprio processo, né, de validação do ESG ao longo da sua implementação. Perfeito. E, Lúcia, não deixei aqui estragar, porque Lúcia vai ser a nossa painelista no nosso próximo encontro de social. Não pode fazer um spoiler, tá, Lúcia? E agora vou passar a palavra para a gente agora, para o encerramento. Eu queria passar a primeira palavra para o Ítalo, em seguida para Karen, Maurício, Célia, e eu faço o fechamento. Obrigado, Roberto. Obrigado a todos. Karen, desculpa, eu fui mal educado, entrei ali no meio da sua resposta. Eu peço desculpas, tá? É uma honra estar falando aqui para a minha terra, principalmente, né? Já saí daí há 18 anos, a Alberta sabe disso, aqui no mundo, né, entre São Paulo, Rio Grande do Sul, Espanha, Inglaterra, enfim, dessa rodada toda até aqui para chegar aqui. E mais um foco que eu tenho é
Brasil, para mim, quis ficar e quero ficar para poder fazer com que o nosso país seja um país competitivo, e a forma que a gente tem é levando energia renovável, né, com tecnologia para que o país já tenha esse benefício que são os recursos naturais, e a gente tem que preservar todos esses recursos naturais. Os processos internos de uma empresa são processos muito similares em termos de sustentabilidade. Eu acho que, sendo uma empresa multinacional, uma empresa de capital fechado, uma empresa de capital aberto, uma empresa local, qualquer tamanho, eu acho que o conceito é o mesmo. A gente tem as mesmas fontes de informação, né? B Company, ISO, tudo isso aí está na mão. Eu acho que o grande ponto disso tudo eu acho que o que a Flávia perguntou, a liderança, e a liderança incutir esse pensamento permear em toda a empresa. E aí você vai ver uma empresa que vai estar na ponta da sustentabilidade, agora utilizando as ferramentas que acha que é mais adequado para o seu modelo de negócio e para atingir esses indicadores, para atingir esse grande... Agora, fundamental é duas coisas, o propósito e a liderança. Para mim, essas duas palavrinhas lideram grandes empresas que hoje são referências, não só no Brasil, mas no mundo, de um impacto positivo na sociedade como um todo, ambiental, social, tudo isso aí. Então, o restante são ferramentas que você pode utilizar. Então, para mim, propósito e liderança. E aí eu vi uma frase eu acho que a Karen deve conhecer, do Ricardo Votolini, que ele utiliza já que é inclusive nosso conselheiro no nosso Comitê de Sustentabilidade. Ele colocou numa apresentação dele, que é o seguinte: eu gostaria de gerar lucro sem gerar problema para a sociedade, né? Esse aqui para mim, é uma frase simples, bem simples, mas que traduz tudo que a gente está falando aqui durante essas horas. Então, obrigado, Roberta, prima. Obrigado à minha cidade, saudade. Eu acho que final do ano eu estou aí. Vou lá tomar uma cerveja lá em Muro Alto. Né? Estava para minha casa na praia, não em Muro Alto, né, Ítalo? Então, mas ali tem a turma, aí tem a turma do CPOR que quer se encontrar, a turma de Santa Maria. Então, o tempo é curto para tanto amigo e tanta família. Mas, enfim, final do ano eu estou aí e com muito orgulho levo a bandeira de Pernambuco. Obrigada, Ítalo. Karen? Não, agradecer. Eu vi que a Helena está aí, Helena Brenan, Marisa, colegas de FBN, né, Families Business Network. Eu agradeço de novo o convite, Helena, Roberta, Célia. Eu gostei muito de participar desse talk, né? Falei que é o meu primeiro talk durante a pandemia, que na pandemia eu fiquei mais quieta. E agradeço também o Maurício pela mediação, toda a equipe do LEAD, né? Foi tudo bem rápido, né, Roberta? Sexta-feira a gente se trocou várias mensagens. E dizer que hoje foi assim, eu aprendi muito com vocês, acho que foi uma troca muito legal. E adoro o Pernambuco. Quando eu comecei a contar, Maurício, do Educando para o Futuro, que eu comecei em 2003, eu fazia tudo de carro. Então, eu conheço bem o Nordeste, porque essas viagens que eu fazia de carro. Então, eu acho que eu conheço um pouquinho o Brasil. Com esse projeto que a gente acabou criando, me possibilitou, acho que ter um olhar assim profundo, né, dos problemas sociais, ambientais e tudo. Então, obrigada, gente, pela audiência, todo mundo que, né, são quase 9 horas da noite, a nossa audiência está bem alta. Então, para uma quarta-feira, obrigada pelo convite. Obrigada, Karen. Só registrando, viu? Helena e Marisa, que são experts em governança, estão caladinhas nesse hoje, tá? Mas no fórum de governança, que a gente vai falar da letra G, elas vão assumir o evento, viu? Junto aí com o Maurício. Obrigada, Karen. Maurício, por favor. Mais uma vez, Roberta, agradecer a oportunidade. Acho que faço
faço minhas as palavras da Karen, que tem sido uma troca muito grande. De alguma forma, vim aqui para tentar compartilhar um pouco da minha experiência com vocês, mas cada vez eu aprendo mais, né? Não só com os panelistas, no caso Ítalo, Karen, Marcelo, que infelizmente já saiu, mas pessoas que tive o prazer de conhecer, pessoas super agradáveis e que compartilharam histórias muito inspiradoras e bacanas, mas também aqui os participantes, né, Roberta, que participam de uma maneira super entusiasmada e trazendo, vamos dizer, histórias muito legais. Então eu queria até ter mais tempo para ouvi-las em futuras oportunidades e já estou esperando para as próximas 2 sessões. Muito obrigado a todos e boa noite. Obrigada, Maurício. Célia? Seu áudio está fechado, Célia. Agora. Olha, foi fantástico, de verdade. Acho que foi assim, as horas passaram assim rapidinho, né? E acho que pouco eu tenho a acrescentar, mas na realidade o ISG é um caminho sem volta, o que a gente percebe aqui. E a gente percebe o quanto as empresas, os exemplos que nós tivemos aqui, o quanto as empresas estão engajadas. Acho que 2 palavras aí no final, que para mim foram marcantes, assim, pequenas palavras marcantes. Uma foi o que a gente ouviu aqui, que a Lúcia falou, né? É para um mundo melhor, né? Eu acho que é um mundo melhor para os nossos filhos, para os nossos netos, e aí eu acho que é o indivíduo que tem que pensar nisso. Eu estou pensando como indivíduo e estou deixando algo melhor para os meus filhos e para os meus netos. E aí eu vou um pouco mais além, como eu acredito que eu não lembro quem falou, mas eu não sei se foi, acho que foi o Ítalo que falou, de ter um Brasil mais competitivo, e que a gente precisa tanto, né? Com tantos problemas políticos que a gente vem tendo, nós precisamos se voltar para nossas empresas, olhar as nossas empresas e fazer com que as empresas sejam, na realidade, espelho, e para que mostrem que o Brasil pode ser competitivo, fazendo essas boas práticas, essas boas ações. E essas lives também servem para isso, para a gente poder ter de exemplo e poder falar aquilo que a gente está ouvindo. Mesmo com essa pandemia, olha quantos amigos novos eu fiz, quantas pessoas boas eu acabei conhecendo por aqui. Roberta, parabéns por essa integração. Obrigada, obrigada, Maurício. Foi um prazer te conhecer e todos vocês aqui. Karen, Ítalo, falar todos esses pernambucanos aí que eu estou vendo aí, os Brenans, que eu sou amiga da Patrícia, da Paula, muito bacana mesmo ter todos vocês aqui. Obrigada, viu? Obrigada, Célia, eu mais uma vez agradeço, agora já encerrando, agradecer a equipe que ficou com a gente agora até quase 9 horas, que essa live só é possível porque eles estão aí nos apoiando. Queria só mencionar, estou vendo a Mônica aqui quietinha, mas o Grupo Raimundo da FAM faz um trabalho muito bacana também, reciclando, né, Mônica, as caixas, logística reversa. Então, daqui a pouco vai ser um grupo que também colocou no conselho esse comitê que inclui o tema sustentabilidade. Tem o Marcelo Silva hoje também como conselheiro, outro pernambucano arretado que está voltando para a terrinha. Então, Ítalo, a gente também não perde a esperança, tá? De você voltar aqui para a terrinha. Então, assim, eu tenho muito orgulho desse grupo, viu, Célia? Se você tiver a oportunidade de conversar com cada empresário executivo aqui, tem uma história linda para contar de mulheres guerreiras que fazem diferença, que se comprometem e que lideram seus negócios. E eu vou só encerrar agradecendo a todos. Eu adorei a frase do Marcelo, que só é bom para nós se for bom para o mundo. Se a gente entender isso e aplicar, eu acho que a gente tem um mundo melhor. Boa noite a todos, mais uma vez obrigada, e até o nosso próximo, que é social. Cadê Lúcia? Estará lá conosco, hein, Lúcia? Obrigada, boa noite. Obrigado, Roberta. Obrigado, Maurício. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.